Próxima candidata, doutora delegada Daniele Bessa. Candidata, a senhora tem 1 minuto. Boa noite a todos. Parabenizar a TVC por esse importante encontro que vai nos oportunizar debater de ideias aqui para o cargo mais importante do nosso município. Eu sou uma mulher de 49 anos, casada, mãe de 4 filhos, moro há 12 anos em Nova Friburgo, onde meu filho caçula nasceu, sou delegada de polícia há 20 anos, fui defensora pública, fui delegada de polícia aqui da Delegacia de Mulheres de Nova Friburgo por 2 anos e meio, e durante todo esse meu período, a minha gestão, nunca respondi a nenhum processo criminal, sou ficha limpa e quero trazer, sempre tive compromisso com o combate ao crime, quero trazer esse compromisso para a Prefeitura de Nova Friburgo. Combater a corrupção, estancar o esvaziamento da verba pública, que hoje em dia não chega ao cidadão, revisar contratos administrativos, enfim, tirar a corrupção que está enraizada dentro da Prefeitura. Essa é a nossa maior proposta de governo. No dia 15, vote 17, delegada Daniele Bessa. Obrigado, delegada. O turismo é um dos vetores da nossa economia e que foi terrivelmente afetado durante a pandemia. Na retomada pós-pandemia, como conciliar essa retomada do turismo, que há pesquisas que indicam que o turismo pós-pandemia vai ser feito em locais próximos à residência das pessoas e com muita natureza. Como conciliar isso? Nós temos uma população na capital, em Niterói, de cerca de 7 milhões de pessoas que vão querer vir para Nova Friburgo e não atrapalhar o nosso meio ambiente, ser sustentável. Obrigado, candidata. Só recordando aqui, a senhora pode ter feito algum tipo de emissão ao tema, mas o tema é meio ambiente. A senhora tocou no assunto turismo, só para lembrá-la, porque às vezes acontece... Ok, por isso que eu estou lembrando. Do candidato Hugo, 1 minuto e meio. Candidata, até a gente compreende porque a senhora tem dificuldade de falar de meio ambiente, porque apoia o presidente Bolsonaro e é preciso uma empresa pública de água. Nós iremos rescindir o contrato com a Águas de Nova Friburgo para poder garantir que a população pobre tem isenção de tarifa. Os trabalhadores com menores salários que paguem menores taxas de água também. Candidato, obrigado. A senhora agora terá 1 minuto da sua réplica. Eu acho que você não entendeu minha pergunta. Na verdade, nós temos que buscar um turismo sustentável, um turismo não predatório. Nós temos que explorar a nossa beleza, porque é preciso preservar os nossos bens, e eu não estou falando da União, estou falando daqui, do nosso município, da nossa realidade. O debate é para prefeito de Nova Friburgo. Enfim, superado isso, nós temos que conciliar, buscar o turismo sustentável, o ecoturismo, o turismo rural, explorar, fazer uma parceria com as operadoras de turismo, buscando, nesse pós-pandemia, essa viabilidade que vai haver do turismo, principalmente do turismo local, da população da capital, da população de Niterói, mas sempre olhando a preservação do meio ambiente. Eu me preocupo muito, meio ambiente é vida. E nós temos, mas me preocupo também com a economia, porque economia também é vida. Se você não tem como comer, você não vai conseguir viver. Então, nós temos que conciliar, é uma visão de conciliação. Candidata. A pergunta à delegada Daniele Barros. Doutora Daniele Bessa. O senhor tem 30 segundos. Daniele, as concessionárias vivem uma verdadeira farra no nosso município. Não só desse governo, mas de outros também. Eu quero saber que, se eleita for, quais serão as medidas que a senhora irá tomar para que, por exemplo, a FAO não mande na cidade, tirando linha, tirando horário, do jeito que eles querem fazer. A água de Nova Friburgo, deixando faltar água, cobrando uma tarifa caríssima e furando toda a nossa rua e deixando o trabalho mal feito lá, cheio de buraco. Obrigado, candidato. Candidata doutora Daniele, a senhora terá 1 minuto e meio. Concordo plenamente com a sua colocação. Minha primeira atitude é rever todos os contratos, todas as concessões, porque não estão funcionando. Hoje nós temos uma situação esdrúxula, que a FAO opera sem ter um contrato, a FAO faz o que quer na cidade, a Águas de Nova Friburgo, idem. Com relação à FAO especificamente, as linhas não têm horários adequados, não têm
itens que foram disciplinados no contrato, a acessibilidade não está garantida. Várias vezes na delegacia pedimos filmagem interna dos ônibus, apesar de terem as câmeras, elas inacreditavelmente estavam sempre em falta de funcionamento, estavam quebradas. Então, nós temos que rever todos esses contratos sobre a ótica da população. O gestor público, o chefe do poder público municipal, ao pactuar esses contratos, ele tem que estar do lado do interesse público primário, o interesse da coletividade, e não qualquer outro interesse. A Águas de Nova Friburgo, há um problema crônico de falta de água no Alto do Olaria. Se chove muito, falta água. Se tem muito sol, falta água. Alegam que o problema é na subestação do Caledônia. Ora bolas, vamos consertar a subestação do Caledônia. Já passou da hora. Não são aplicadas as multas, não há fiscalização, nós temos que fiscalizar em loco, de perto, todas as concessionárias prestadoras de serviço público que têm que atender a população, que é o destinatário final do serviço. Candidata, obrigado. Candidato Sérgio Lobac, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Em relação à FAOL, o grupo de empresários proprietários dessa empresa tem empresa de ônibus do Rio de Janeiro. Nunca um friburguense pulou a roleta para não pagar a passagem. Nunca nós vimos na nossa cidade, jamais veremos, a população colocando fogo em ônibus. E eles tratam a população de Nova Friburgo como tratam os moradores do Rio de Janeiro, deixando o passageiro, que é quem paga a conta, sempre em segundo plano, só visando o lucro pelo lucro. Agora, o poder público, que é o poder concedente, que tem que tomar as medidas cabíveis para que eles possam cumprir realmente. Agora, é muito difícil, porque se desde 2016 já sabia que o contrato iria vencer em 2018, braço cruzado, esperou chegar o momento e hoje não consegue mais uma vez fazer uma licitação de transporte público, porque gerou um desgaste. A coisa desgastou nesse relacionamento. Agora, quem manda no contrato é o poder que concede, que é a prefeitura, e o gestor tem que tomar a decisão. Candidato, muito obrigado. Teremos agora a tréplica. 30 segundos, candidato. Fiscalização, a palavra-chave é fiscalização. O poder concedente tem que fiscalizar, estar de perto, cobrando cada vírgula, cada item do contrato, que deve ser firmado, tendo sempre o norte do bem-estar da população, do serviço prestado de maneira adequada. Não pode haver essa falta de serviço, esse serviço mal prestado. Todos os contratos precisam ser revistos sobre a ótica da população, do bem-estar da população. Candidata, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao senhor. Ser chamada de Pinóquio é meio chato, né? Então, tem um projeto desde 2014 que atesta a viabilidade de um aeroporto em Nova Friburgo, no 3º distrito. Houve sobrevoo, toda a parte técnica constatou que é possível haver um aeroporto em Nova Friburgo. Não se sabe por que, em 2014, esse projeto foi arquivado. O que eu disse, repito, é que eu vou usar toda a minha energia, todo o meu contato com o governo federal, não só para desarquivar esse projeto, mas para realmente tornar esse projeto que ele venha para Nova Friburgo, que seja construído um aeroporto, porque isso vai significar um divisor de águas na nossa economia, vai ser um boom para todos os setores econômicos da nossa cidade, para o metal mecânica, para a moda íntima, enfim, para o turismo. Então, não é Pinóquio, é uma realidade. Existe um projeto, quem quiser dar um Google, que vai aparecer lá. Projeto arquivado em 31 de julho de 2014. Candidata, obrigado. Valorizar a cultura está intimamente ligada à educação e ao esporte. Então, no meu plano de governo, nós buscamos aproximar a cultura cada vez mais da educação, criar projetos com as bandas centenárias Euterpe, Friburguense e Campesina, para que as crianças conheçam esse patrimônio que nós temos. Para além disso, a Fundação Dom João VI, também que hajam visitas programadas para as escolas, a Biblioteca Municipal, criar um calendário também que incentive a leitura por parte dos alunos. Para além disso, criar um circuito para os artistas locais, os cantores locais, os artesãos, para que eles possam divulgar essa produção. Nós temos uma vasta produção cultural que precisa do apoio público para essa divulgação, esse fomento por parte do poder público. Isso, na nossa gestão, será feito para que haja essa divulgação ao ponto cultural também de Rio Grandina, que deve ser melhor explorado. Muito obrigado, candidato. O senhor vai perguntar sobre o quê? Doutora Daniele,
Nós estamos ouvindo o candidato falar que vai fazer um acordo com um hospital particular para tratamento do câncer. Nós sabemos que comprar um acelerador linear para fazer as radioterapias dentro do Raul Sertã sai muito mais barato, também como se montar uma sala de quimioterapia. Ele fala tanto de Teresópolis, mas ele foi também deputado estadual, assistiu tudo isso, ele não conhece o câncer. O que a senhora acha de tudo isso? Bom, Só um minuto, por gentileza. Delegada, a senhora tem 1 minuto e 30 de resposta. então, eu acredito que essa pactuação não seja de uma maneira imediata, corrigindo até a proposta do candidato, porque se nós formos olhar que nós temos essa pactuação com o sistema privado na parte de cardiologia, e isso demorou bastante tempo até ser aprovado, não é um processo simples, é um processo longo, é um procedimento que passa pelo Conselho Municipal de Saúde, tem diversas etapas, ele é um procedimento bem complexo, então, em que pese haver essa possibilidade, com relação, é uma proposta factível, sim, ela é possível, mas não num curto espaço de tempo, é uma proposta que vai demorar bastante tempo. Com relação à aquisição dos equipamentos, se nós tornarmos eficiente, a saúde no nosso município, se nós conseguirmos combater a corrupção que há, desde as aquisições de medicamentos, insumos, equipamentos, vai haver mais verba, a verba vai chegar, se nós buscarmos essa verba federal, seria muito mais adequado que o município trouxesse essa verba, adquirisse esses equipamentos e ele próprio prestasse diretamente esse serviço à população. Candidata, a senhora ainda tem 12 segundos. Então, por isso eu acho mais interessante para o município que ele preste diretamente isso, mas é necessário que antes haja esse freio, haja esse combate diuturno. Obrigada, candidata. Agora seu tempo finalizou. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bem, a senhora tem razão. Eu tenho uma esposa que faz o tratamento do câncer, vou há 20 anos no INCA, conheço todo esse processo. Mas eles aqui em Friburgo gostam muito de fazer acordos com hospitais particulares, com amigos, para beneficiar, e nunca pensam em beneficiar a população. Eles estiveram no poder durante 6 anos, 4 anos, outros com 28 anos, e não fizeram nada pela saúde. Agora há uma preocupação com a população, de forma que na qual vai valorizar somente os particulares. Nós já sabemos que para se conseguir uma vaga em Teresópolis, se leva aí meses. Eu tenho uma amiga que já está há 2 meses no Raul Sertã, precisando para ir para Teresópolis. Agora, fazer parceria com hospitais particulares, por que não investir no Hospital Raul Sertã? O Hospital do INCA, que tanto falaram, que está lá jogado. Vender ilusão para a população é fácil. Eles estiveram lá, a população. Eles agora querem enganar vocês novamente. Ou nós acordamos de verdade, ou vamos cair novamente nas mãos deles. Eles vão pedir direito de resposta agora. Obrigado, candidato Mariozan. Delegada Daniele, a senhora tem 30 segundos para a sua tréplica. A realidade de quem sofre de câncer hoje em dia no município é uma realidade para lá de penosa. Outra saída que a gente pode buscar, mas que também não é imediata, sendo bem pé no chão, é a viabilização do Hospital do Câncer, que é uma obra, o projeto inicial é federal, mas o hospital é estadual, a gente tem que buscar, negociar, lidar tanto com a esfera federal quanto a estadual, buscar essa verba e conseguir finalizar esse hospital, mas também não é uma coisa simples, a gente não vai enganar a população, é longo prazo. Obrigado, candidato. Uma candidato. pandemia, e durante o início dessa pandemia nós tivemos um isolamento horizontal duro, quase que total. Nós chegamos próximo ao lockdown. Isso afetou demais todos os nossos vetores econômicos, mas principalmente a indústria da moda íntima. Sabendo que tem uma segunda onda já na Europa e uma terceira até na Índia, como o senhor vai se posicionar quando essa segunda onda chegar aqui em Nova Friburgo? Bom, é importante... Só um minutinho, por gentileza, candidato. O seu tempo vai entrar na tela. 1 minuto e 30, por favor. É importante a pergunta. Nós estamos vivendo uma crise internacional, não afeta só o Brasil. Nova Friburgo não cuidou bem desse processo, Nós vimos aí 4 profissionais de saúde que vieram a óbito, mais de 400 profissionais contaminados, 160 pessoas já faleceram. Faltou um cuidado, faltou um controle, faltou programação, faltou planejamento, faltou estratégia. Lá na ponta, quem paga por isso tudo é quem trabalha, são os profissionais liberais. Esse pessoal foi muito atingido. Basta andar pelo município para ver a quantidade de comércio fechado. Lojas
O próximo governo vai ter menos ICMS, menos ISS, menos IPTU, exatamente por falta de planejamento. Nós fizemos um documento e distribuímos à sociedade, era uma carta aberta à sociedade, às autoridades e à sociedade, foi construído com autoridades públicas, pessoas ligadas à área de saúde, de educação, de direito, em que produzimos 24 itens de sugestões ao governo, né, uma carta pública, chega ao conhecimento de todo mundo, propondo medidas que minimizariam esse processo, dificultaria, né, a ampliação da pandemia com um controle mais eficiente. O que a gente viu foi uma falta de interesse, uma falta de cuidado, as coisas andaram muito frouxas. Criou-se até mais uma cor na paleta de cores, Friburgo inovou com relação a isso, né? Mas não cuidou de quem devia cuidar. As mulheres, principalmente, pagam um preço muito alto por isso. O comércio sofre muito com isso. Candidato, obrigado. Agora vamos dar sequência à réplica. 1 minuto, candidato. Com a segunda e a terceira onda, nós vamos ter que adotar o isolamento vertical. A economia não pode parar. Isso já restou comprovado. E não tem uma lógica do que houve no passado aqui, a lógica obtusa de se permitir que as indústrias de moda íntima fabricassem máscaras, e não calcinhas, e não sutiãs. Não existe lógica. O vírus não vai contaminar quem fabrica calcinha e sutiã e não contaminar quem fabrica máscara. Isso deu uma sobrevida muito grande aos 2 polos concorrentes que nós temos no Brasil, o do Ceará e de Minas Gerais. Então, com a segunda onda e eventual terceira onda, nós temos que permitir que a indústria de moda íntima continue fabricando, dar incentivo para o comércio eletrônico, buscar meios de capacitar a mão de obra para esse comércio eletrônico, mas jamais, em momento algum, fechar essas empresas, que elas são um dos vetores principais da nossa economia. Candidata, obrigado pela réplica. Agora 30 segundos na tela para o candidato Cláudio Damião fazer a tréplica. Exatamente, eu volto a dizer, faltou planejamento, isso vai afetar o futuro. A próxima gestão, e espero que nós tenhamos essa vitória, porque nós temos a capacidade de gestão, eu tenho a experiência necessária, vivenciei 2 mandatos de vereador, conheço a realidade do município, não estou propondo nada que não possa ser feito através do programa de governo, não é um programa de governo ficcional, ele é real. Nós vamos atacar essa questão de forma profissional, atendendo e olhando principalmente as questões emanadas da área de saúde, para que a gente possa cuidar da vida das pessoas sem ferir a economia. Obrigado, candidato. Eleitora, é tempo de renovar. Precisamos renovar e retirar da velha política da nossa cidade. Preste atenção no dia 15. Não vote em figurinhas carimbadas, pessoas que já passaram por governos passados. Alguns candidatos pertencem ao mesmo grupo político e, na verdade, não significam uma renovação de verdade. Nós precisamos de uma pessoa competente, honesta, que tenha pulso firme, que combata a corrupção que está enraizada na prefeitura. Temos que rever contratos, temos que ter transparência, informatizar, mas, antes de tudo, combater a corrupção. Sem o combate à corrupção, nós não vamos conseguir alavancar a nossa cidade. É preciso que haja verbas federais para nos suprir, que nossas verbas próprias são baixas. Então, por isso, no dia 15 de novembro, vote 17, delegada Daniele Bessa.